Daí a gente chega a esse terceiro mito de que seria muito arriscado investir em renda variável. Para falar um pouco dele, eu tenho que entrar num pequeno detalhe técnico, que é o conceito de volatilidade. O que é volatilidade? É uma medida estatística que compara o retorno de dado ativo com o retorno médio dele. E o que ela diz, essa medida estatística? Que quanto mais alto um ativo for, maior é a probabilidade dele variar, tanto para cima quanto para baixo. E mais arriscado ele é. Falando coloquialmente, volatilidade é o zigue-zague. Pode ver de novo. Zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague. É um índice muito mais volátil do que a renda fixa. Se a gente colocar a volatilidade do CDI contra do Ibovespa lado a lado, a gente pode perceber isso muito claramente. Talvez vocês estejam procurando a volatilidade do CDI nesse gráfico. A dica é que ela está ali, quase perto do zero. Então é um ativo que sempre sobe um pouco, não há volatilidade. E o Ibovespa não. Sempre acima de 10%, em auges de crise, aqui é 2008, subindo bastante. Aqui recentemente dá para ver o que a greve dos caminhoneiros causou. Mas enfim, sempre a patamares muito superiores. Essa foto aqui é para exemplificar como o ser humano lida com volatilidade em todos os países do mundo. Ninguém gosta. Se for possível empatar, que seja sem volatilidade. Tem muita gente que prefere ganhar menos sem volatilidade. Não há nenhum problema. Só que no Brasil, a gente tem um problema ainda maior. Porque além de ter algo natural dos seres humanos, de não gostar de volatilidade, a gente não fala de dinheiro no Brasil. A gente não fala de educação financeira, ninguém fala de bolsa de valores. Então a gente reage ainda pior do que o resto do mundo quando a gente enxerga volatilidade. Onde é que a gente quer chegar aqui com tudo isso, com esses três mitos? Que quando a gente fala em investimentos, existem, num resumo, numa simplificação, dois caminhos possíveis de serem seguidos. O primeiro caminho é aceitar tudo o que eu mostrei aqui, a realidade da taxa Selic, que ela não vai aumentar fortemente o poder de compra do investidor no longo prazo, assim como não aumentou em nenhum lugar do mundo. E ficar ok com isso, não tem nenhum problema, desde que você saiba que a sua carteira vai render uma média de 3% ao ano acima da inflação, ou seja, você vai ficar 3% ao ano mais rico por não ter riscos, ou ainda, quem sabe, tentar não ir 100% em risco, pensar numa alternativa de investir uma parte do patrimônio em risco para ter uma boa diversificação e aproveitar o lado bom da renda variável, o lado bom do risco, que é um retorno um pouco maior, que fica ainda mais claro no primeiro gráfico lá da comparação do IBRX, e montar uma carteira com um pezinho em risco. Então, questione, se a gente montasse uma carteira com 30% de renda variável, ou 20%, ou 40%, ou 60%, e se esse termo renda variável não fosse apenas ações de empresas brasileiras, e fosse também ações de empresas norte-americanas, imóveis através de fundos imobiliários. É possível ter uma carteira assim, diversificada na parte de renda variável e não ser uma carteira montanha-russa 100% arriscada. E é esse trabalho basicamente que a gente faz. A gente acredita que uma carteira bem gerida, com uma diversificação inteligente e seguindo uma sólida estratégia de investimentos, vai proporcionar ao investidor um bom retorno no longo prazo, mas com riscos controlados. Não vai ser aquele zigue-zague danado do Ibovespa. E essa é o grande cerne aqui por trás do nosso trabalho. O nosso trabalho é sentar com cada investidor, entender para ele o quanto a volatilidade seria ruim, o quanto ele lidaria com quedas na carteira, e desenhar uma composição de carteira que vise reduzir a volatilidade. Aqui é o Ibovespa, aqui é a nossa carteira, uma simulação de uma carteira com 30% de renda variável historicamente, mas para ter o lado bom da volatilidade, que é um retorno maior no longo prazo, sem ter tantos riscos assim. E esse modelo, que a gente chama de modelo AGM, é uma simulação histórica do retorno de uma carteira diversificada em ações de empresas brasileiras, ações de empresas norte-americanas, fundos imobiliários e outras classes de ativos de renda fixa, teria tido esse retorno historicamente.